Olá, eu sou a Natália e nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco da minha experiência de viajar sozinha. Então, se você tá pensando em viajar sozinha, mas ainda tem algumas dúvidas, quem sabe esse vídeo possa te ajudar a tomar essa decisão. Você já viajou sozinha? Como é que foi? Me conta aqui nos comentários quais eram os seus medos antes de viajar e o que você descobriu quando você estava viajando. Quem sabe o seu comentário não pode incentivar alguém a também viajar sozinha. A primeira vez que eu viajei sozinha foi em 2016. E acontece que a minha primeira viagem sozinha também foi minha primeira viagem internacional. Eu fui para os Estados Unidos, eu ia participar de um evento e, na verdade, eu não ia passar tanto tempo sozinha. Durante esse evento, teriam outras pessoas que eu já conhecia, mas eu tinha um dia sozinha em Nova York. Eu aproveitei minha viagem para os Estados Unidos para marcar aí uma parada a mais, digamos assim, né? Fazer um stopover. E eu decidi fazer em Nova York. Minha viagem era para Houston, no Texas, e eu decidi, antes de ir para o Texas, ir para Nova York, porque era uma cidade que eu poderia conhecer mais rápido, eu poderia usar o transporte público, enfim. Não era assim um sonho da minha vida conhecer Nova York, mas eu iria aproveitar para conhecer, né? Aproveitar ali a ocasião. E quando a gente está pensando em viajar sozinha, sempre bate muitos medos, inseguranças, né? Eu lembro que os meus maiores medos na época era em relação à língua. Eu não sabia se eu conseguiria me comunicar direito, se eu conseguiria me virar caso eu precisasse. Eu tinha muito medo também de me perder, ainda mais por ser uma cidade grande, por ser uma cidade desconhecida, em outro país, a primeira vez que eu estaria em outro país e sozinha. Eu tinha medos generalizados de coisas darem errado, de sofrer assédio, de várias coisas. E eu imagino que esse também seja alguns dos medos que você tem. E antes da minha viagem acontecer, eu até cheguei a cogitar cancelar essa viagem por conta desses medos que eu tinha e porque eu ia ficar um dia sozinha numa cidade que eu não conhecia, falando uma língua que não era minha língua nativa e parecia muita coisa para lidar. E eu conversei com uma amiga que tinha mais experiência de viagem internacional e essa conversa me ajudou muito porque ela me acalmou e me fez refletir de que ok, algumas coisas realmente poderiam dar errado? Poderiam, mas no geral eram baixas as chances delas darem errado, e se eu não fosse fazer essa viagem sozinha, talvez eu nunca fizesse, e isso me impediria de viver diversos momentos que inclusive foram maravilhosos. Decidi manter minha viagem e fui. Quando eu cheguei em Nova York, eu tive um sentimento tão grande de liberdade, era uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, porque é diferente você estar sozinha em casa e você tá sozinha numa viagem, onde você não conhece as pessoas que estão lá. E é mais do que isso, porque quando a gente viaja em grupo, ou mesmo em dupla, em casal, não importa, a gente sempre tem alguém com quem a gente precisa lidar com as coisas. Então eu preciso ver quais tipos de coisas eu gosto de fazer na viagem, quais tipos de coisas as outras pessoas também gostam. A gente precisa balancear, não vai ser tudo do meu agrado e também não vai ser tudo do agrado daquela pessoa. A gente acaba abrindo mão de algumas coisas para que tudo flua bem. E quando a gente está sozinha, a gente não precisa abrir mão de nada, isso é muito libertador, porque você pode fazer o que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, do jeito que você quiser. Ninguém vai reclamar disso, ninguém vai querer tirar satisfação, ninguém vai brigar com você porque quer fazer outra coisa. Você vai fazer e pronto, sabe? Você vai fazer aquilo que faz sentido pra você, aquilo que vai te deixar feliz, aquilo que faz sentido naquele momento. Você vai poder abraçar oportunidades que talvez não aparecessem se você estivesse com outras pessoas. Por exemplo, quando eu fui para o Paraguai, eu fui fazer um mochilão, eu fiz esse mochilão sozinha também. E quando eu tava em Assunção, na capital, eu conheci uma moça que tinha um passeio para fazer no domingo. Domingo é um dia que não tem muitas coisas abertas, não tinha quase nada funcionando, eu não tinha muitos planos, e ela me perguntou se eu queria conhecer uma cidadezinha com ela. E eu falei, claro, porque não, não estou fazendo nada. Então a gente foi para uma cidade que chama Areguá, e era uma cidade que ficava mais ou menos uns 40 minutos, 50 minutos de ônibus municipal mesmo, e foi super gostoso, sabe? A gente viu uma feirinha de artesanato, a gente viu uma feirinha de roupas, a gente viu uma estação de trem abandonada, a gente viu um castelo, a gente fez diversas coisas que não estavam no meu planejamento, mas que foram super divertidas e que provavelmente não teriam aparecido se eu estivesse com outras pessoas ou mesmo se eu tivesse com um roteiro super fechadinho da minha viagem. Então fica aqui uma dica para você separar sempre um dia ou pelo menos um período, uma tarde, uma manhã
livre, para que você possa fazer o que der vontade durante a sua viagem. Isso independente de você estar sozinha ou de você estar acompanhada, porque quando a gente está no destino, a gente acaba conhecendo outras oportunidades, outras coisas para fazer, que nem sempre a gente vai conseguir achar antes quando a gente está fazendo uma pesquisa. Outra coisa muito legal de viajar sozinha é que você vai poder ser simplesmente você mesma. Porque, afinal de contas, ninguém ali te conhece, ninguém ali sabe do seu passado, sabe quem você é, o que você faz. Então, é um momento que a gente pode ser muito genuíno, sabe? Muito espontâneo mesmo. E acaba sendo um momento em que a gente descobre muitas coisas sobre a gente que a gente não percebe no dia a dia. Coisas que ficam apagadas por conta de rotina, por conta da gente estar com a cabeça no trabalho, na casa, em outras coisas para fazer. Então é um momento que você vai ter muito com você mesmo. Tem um mito sobre viajar sozinha que é: poxa, mas eu vou sozinha, eu vou ficar o tempo todo sozinha, que saco, vai ser muito chato. E, gente, viajar sozinha não é estar sozinha 100% do tempo. Na verdade, quando a gente tá sozinha, é quando a gente conhece mais pessoas na viagem. Porque quando a gente tá com outras pessoas, a gente acaba grudando ali nessas pessoas que a gente conhece, porque é o confortável, é a nossa zona de conforto, a gente já sabe como essas pessoas são e tudo mais. Então a gente acaba não olhando ao redor e conhecendo outras pessoas. E quando a gente tá sozinha, duas coisas acontecem. Mesmo que você seja uma pessoa muito, muito tímida, alguma pessoa vai chegar para conversar em você em algum momento, seja durante algum passeio, no museu, no parque, ou mesmo dentro do hotel, do hostel que você estiver hospedada. As pessoas vão interagir com você, porque é muito mais fácil você interagir com alguém que está sozinha do que alguém que está em dupla, em grupo. E aí vão aparecer oportunidades igual essa que eu contei, de você fazer algum passeio com alguém, de repente até junto com algum grupo pode acontecer. Então aproveita e se abra para conhecer pessoas, esteja disponível para isso. Já vou aproveitar e deixar a dica de você se hospedar em hostel quando você estiver viajando sozinha, porque é um lugar onde vão ter mais pessoas viajando sozinha, então você vai poder ali se conectar mais fácil. E também é um lugar muito tranquilo de você chegar em mais pessoas, né? Ou mesmo das pessoas chegarem em você. Costuma ser um lugar colaborativo, né? Então você vai ter uma cozinha compartilhada, quartos compartilhados, lugares de lazer compartilhados, às vezes tem uma piscina. E nesses lugares você vai conhecer várias pessoas, histórias e culturas diferentes também. Claro que existem algumas coisas ruins em viajar sozinha, não são tudo flores, mas eu posso te afirmar que em todas as minhas experiências viajando sozinha, sempre foram muito mais positivas do que negativas, né? Então vamos às coisas ruins. Assédio, infelizmente, é uma coisa que pode acontecer só por ser mulher, a gente corre o risco de sofrer assédio, não é mesmo? Tem um lado bom, eu vou pôr entre aspas, porque não é bom, mas assim, por sermos brasileiras e a gente já sofrer muito assédio aqui no nosso país, a gente tá meio que acostumada. Não que seja uma coisa positiva, né? Mas a gente tá acostumada. A gente sabe mais ou menos como lidar, a gente já vê ali a intenção ruim da pessoa chegando, então a gente já tá um pouco mais preparada para lidar com isso. Eu lembro agora de 3 momentos específicos que eu sofri assédio e eu vou contar pra vocês. Eles não estão necessariamente na ordem, tá? Mas o primeiro deles que eu lembro foi quando eu tava no Panamá. Eu tava com uma amiga mexicana, eu nem tava sozinha. Eu tava com uma amiga mexicana e a gente queria atravessar a rua porque tinha um lugar muito bonito do outro lado e a gente queria tirar uma foto. Onde a gente tava um pouco distante da faixa de pedestres, só que não tava passando carro nenhum. Eu olhei pra ela e falei, vamos atravessar aqui. E a gente saiu correndo pra atravessar. Nesse tempo passou um táxi atrás da gente e buzinou. Naquele momento que eu pensei, bom, ele buzinou, provavelmente ele deve estar achando que a gente é duas turistas muito mal educadas, que a gente tá desrespeitando as regras do país dele ou qualquer coisa desse sentido. E eu virei pra, tipo, pedir desculpa. Nisso que eu virei pra pedir desculpa, eu ganhei o quê? Vários beijinhos. Por sorte ele foi embora, então foi uma frustração que passou ali rápido. Foi uma coisa muito boba, simples, mas foi muito frustrante na hora. Já fazia muito tempo que eu não sofria esse tipo de assédio no Brasil, de tipo, estar andando na rua simplesmente e a pessoa ficar chamando a sua atenção, achando que aquilo vai, sei lá, né? Vou virar pra ela e falar assim: ai meu Deus, pega o meu telefone, vamos ficar juntos. Sei lá.
Pega meu telefone. Meu número. Teve duas situações que aconteceram quando eu estava no Peru. Essa viagem eu não estava sozinha, eu estava com uma amiga, mas nesse momento eu estava, né? Eu fui pra balada sozinha e eu tava lá na festa, tal, e um cara começou a puxar meu braço tentando me beijar. E assim, naquele momento, eu fiquei com muita raiva. Foi o único sentimento que me veio, foi raiva. E eu tirei o braço dele, empurrei ele e comecei a fazer um discurso pra ele. Eu não sabia se ele tava entendendo o que eu tava falando, mas eu comecei a falar pra ele que ele não podia fazer assim com uma mulher, que se ele quisesse chegar em alguém ele precisava conversar, que ele não precisava puxar e não sei o que. Tipo, eu dei um sermão no cara, ele ficou bravo e foi embora. Isso foi muito chato. E naquela mesma noite, quando eu tava voltando pro hostel, sozinha, afinal eu tinha ido sozinha, também rolou esse negócio de buzinar na rua, mas eu só ignorei e passei reto. E a última situação que eu me lembro foi quando eu fui pro Paraguai e eu tinha acabado de entrar, tinha acabado de passar ali na imigração e eu tava assim com o mochilão, tentando achar um táxi, alguma coisa pra ir pro hostel. E aí um cara começou a me abordar. Lá em Cidade del Leste é muito comum você ser abordada por ser turista. Eles querem que você compre alguma coisa. Então vai ter várias pessoas chegando em você, ai, compra não sei o que, eu vou te levar em tal lugar, eu vou te apresentar uma loja, não sei o que. Então esse tipo de assédio, de compra, ele acontece. Só que no meu caso foi um pouco diferente, porque o cara chegou pra começar a oferecer produto, ai, o que você quer comprar? Celular, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei que eu não tinha interesse. E aí ele viu que eu realmente não ia comprar nada e mudou o discurso dele. Então, ao invés de ficar me oferecendo compras, ele começou a se oferecer para mim. Então ele começou a perguntar se eu tinha namorado, começou a perguntar se eu tava solteira, começou a perguntar se eu queria ficar com ele, se eu queria ter um namorado no Paraguai. Porque tudo bem se eu tivesse namorado brasileiro, eu podia ter um namorado ali no Paraguai. E nessa situação eu não tava parada, eu estava andando, né? E ele tava indo atrás de mim, e isso durou assim alguns minutos, ele me seguindo e eu falando não, 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 até o momento que eu parei de responder e só continuei andando. Ele me seguiu por mais um quarteirão e aí ele desistiu. Esse foi o momento mais chato de assédio que eu sofri, mas eu tava tranquila de certa forma. Eu tava em um lugar que tinha muita gente, então eu tava tranquila que se acontecesse alguma coisa, eu dava um grito, dava um jeito, alguém ia aparecer pra me ajudar. Então sim, situações de assédio podem acontecer, mas normalmente elas são situações que são só chatinhas, elas não são realmente situações violentas e complicadas de se resolver. Normalmente o ignorar basta. Um dos medos que eu também tinha, principalmente na minha primeira viagem, era de me perder. E acontece que cheguei em Nova York e me perdi. Aconteceu. E aconteceu bem rápido, assim. Foi logo no começo da manhã, eu precisava pegar o metrô, e lá o metrô é muito diferente daqui do Brasil, porque passa várias linhas na mesma plataforma. Então eu acabei entrando no metrô errado. Eu entrei, fiquei assim, meu Deus, e agora? E aí eu saí na próxima estação, pensei um pouquinho, dei um jeito e consegui voltar e pegar o metrô certo, deu tudo certo. E naquele dia eu me perdi de novo depois que eu saí por um lugar errado, fui caminhando achando que estava tudo certo, quando eu vi eu estava no lugar errado. Se perder é uma coisa que provavelmente vai acontecer. E tá tudo bem se acontecer, porque hoje em dia a gente tem muitas facilidades, né? Tem o Google Maps, você pode baixar o seu mapa com antecedência e ter ele offline, você pode pedir ajuda das pessoas. A maior parte dos lugares tem internet gratuita, então vai ser bem tranquilo de você se achar ali no GPS. E a melhor coisa que você pode fazer se isso acontecer é respira fundo, não entre em pânico, não entre em pânico. E busca ajuda. As pessoas, elas estão abertas a ajudar, sabe? Principalmente quando a gente tá sozinha, as pessoas olham e falam assim, tadinha da menina, tá perdida. E as pessoas vão te ajudar, entendeu? Uma coisa que vai te ajudar muito a ganhar confiança para viajar sozinha é pesquisar. Pesquisa tudo sobre o lugar que você vai. Pesquisa sobre o clima, pesquisa sobre os passeios, pesquisa sobre os costumes, pesquisa sobre assédio, pesquisa sobre se outras mulheres viajam sozinhas para esse lugar. Busca a opinião de outras mulheres que já foram para esse lugar, principalmente mulheres que viajaram sozinha. Existem muitos grupos no Facebook. Eu sei que muitas pessoas não usam o Facebook, mas os grupos do Facebook são lugares ótimos para a gente ter essas trocas.
Existem grupos de mulheres que viajam sozinhas, você com certeza consegue achar bem fácil, é só pesquisar mulheres que viajam sozinhas, você vai achar pelo menos uns 3 grupos. Entra nesses grupos, pede opinião, você vai ver que você vai ouvir diversos relatos. Sempre vai ter alguém que teve uma viagem muito boa no destino e sempre vai ter alguém que teve uma viagem ruim. É legal você ter um filtro, analisar um pouco as características ali do que a pessoa te falou, porque muitas vezes a pessoa teve uma experiência ruim, mas não porque o lugar era ruim, mas porque ela tinha uma expectativa errada do lugar, sabe? Ela tinha outra expectativa que não foi atendida. Então leva isso em consideração. O legal também é que nesses grupos você vai poder pegar também muitas dicas, não só do lugar, mas também de como se proteger, porque infelizmente a gente também precisa pensar nisso. Uma coisa que eu particularmente gosto de fazer também, independente de viajar sozinho ou não, é entrar em grupos do Facebook de brasileiros que moram naquele lugar. Então, por exemplo, brasileiros em Nova York, brasileiros em Houston, brasileiros no México, brasileiros no Peru. Eu entro em todos esses grupos. Por quê? Isso me dá uma certa segurança de duas coisas. Primeiro que eu consigo pesquisar um pouco dentro desses grupos e entender como é que tá a situação do país, como é que os brasileiros se sentem lá de uma forma geral. E eu também tenho um lugar para caso alguma coisa dê muito errado, eu consigo achar brasileiros, pessoas que falam a minha língua, pessoas que talvez possam me acolher ou mesmo me dar informações bem precisas sobre o lugar ou sobre coisas que eu preciso saber assim com mais urgência. Uma coisa que você vai ouvir muito quando você estiver viajando sozinha, principalmente nas suas primeiras vezes, são as pessoas questionando essa sua decisão. Mas será que é melhor mesmo você ir sozinha? Ai, Natália, o seu namorado, você vai sem ele? Ou, ai, é muito perigoso, não vai. Quando eu fui pro Paraguai, eu ouvi de muitas pessoas que eu não devia ir sozinha, que era muito perigoso, que eu precisava tomar cuidado. Tem duas coisas sobre essas falas. A primeira coisa é que, tudo bem, as pessoas que vão te dizer isso, elas estão sim preocupadas com você, elas te amam, se importam. Só que elas não levam em consideração que o que elas estão falando não necessariamente é verdade. Porque é muito fácil a gente falar que o Paraguai é perigoso se você nunca fez uma pesquisa sobre o Paraguai, se você ouviu falar do Paraguai uma vez quando teve um roubo de não sei o quê. E aí a gente acaba achando que, por exemplo, a Europa é segura, porque a gente ouve muito falar da Europa, e o Paraguai é perigoso. Por quê? Porque a gente não conhece, a gente não sabe nada. Então, informação é poder. Pesquise muito antes da sua viagem acontecer. Isso vai te dar confiança e também vai te ajudar a ignorar esse tipo de comentário. As pessoas se importam com você, mas esses comentários você não deve ouvir. Ouça comentários de quem viajou. Né? Porque a metade das pessoas que falaram pra mim que o Paraguai era perigoso, que eu não devia ir sozinha, ou nunca foram pro Paraguai, ou conheceram uma cidade do Paraguai, e por isso elas acham que sabem tudo sobre o Paraguai. Então, quando alguém te der um conselho desses, você ouve, agradece e ignora. E se você tiver com alguém, namorando, casado, não importa. Tá tudo bem você querer viajar sozinha de vez em quando. A gente pode ter esse momento pra gente. Não é errado você fazer uma viagem sem o seu companheiro, sem a sua companheira. Então, se você estiver pensando em fazer alguma viagem, você não tem companhia, ninguém quer ir com você, ou ninguém tem dinheiro, ou ninguém simplesmente pode nas datas que você pode, leve em consideração essa possibilidade de ir sozinho. Esse vai ser um momento só seu, que você tem direito a ter, e também vai ser um momento de você se conhecer, vai ser um momento de você fazer coisas que provavelmente você não poderia fazer se você estivesse com outra pessoa. Viajar sozinha é uma coisa muito diferente, muito transformadora. Eu, pessoalmente, recomendo para todo mundo que faça pelo menos uma viagem sozinha. E se você tiver com medo, o que você pode fazer é comece com viagens mais simples, mais perto. Comece de uma forma mais fácil. Começa fazendo algumas coisas sozinha na sua cidade, almoçando sozinha, indo no cinema sozinha. Depois vai conhecer alguma cidade próxima da sua, faz um bate-volta, passa um final de semana em outro lugar. Depois você pode ir para outro estado, depois você pode ir para um país mais perto, né, América Latina, que tem uma cultura mais parecida com a gente, você vai estranhar menos. E aí você pode partir para lugares um pouco mais distantes, com culturas um pouco mais diferentes. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e eu vejo você numa próxima. Tchau, tchau!